Olá, gente, tudo bem? Hoje vocês estão no canal Leitura Múltipla, por Lorena Rodrigues, e eu vim falar das minhas leituras realizadas nesse mês de abril. Abril foi um mês assim que eu não realizei muitas leituras, eu só finalizei na realidade duas leituras. A Biblioteca da Meia-Noite e Medeia. Eu tinha continuado uma leitura que eu iniciei mês passado, que foi Pedra, Papel e Tesoura. Gente, tá aqui os livros, tá? Eu vou até ser sincerona e vou começar essas leituras do mês de abril para vocês assim. Por exemplo, Pedra, Papel e Tesoura, eu não continuei a leitura, eu vou falar para vocês, parei na página 75. Não é que o livro não estava bom, não é que a história não é boa. É um thriller de suspense psicológico, até muito bom, dessa autora Alice Fenwick. Vi várias recomendações assim, na época, tanto é que eu comprei. É um livro da Dark Side, que eu acho que na época eu paguei R$50, então foi um livro barato. Só que, gente, eu não consegui finalizar essa leitura. Eu acredito que eu não finalizei a leitura porque eu não me simpatizei muito pelos personagens, e principalmente pela personagem feminina, que é a Amélia, que ela está sendo uma personagem bem difícil, no sentido de, eu acho que ela está sendo bem falsa. Então, assim, esse sentido dela, de falsidade com o Adam, que é o marido dela, tá fazendo essa minha dificuldade de leitura. Eu comecei a leitura, iniciei a leitura e não foi fluida para mim. Talvez eu pensei, eu acho que eu estou lendo muito livro de thriller, suspense psicológico, e esses livros estão me deixando com dificuldade de prosseguir nesse thriller, porque eu tinha vindo de um mês que eu só li thriller, né, nos meses anteriores desse ano. Então, por isso, eu li romances e tinha lido antes thriller. E eu vi que os romances estavam me fazendo melhor na leitura. Então, dei preferência a outro tipo de leitura. Então, eu parei, falei, não vou estragar a minha experiência com esse livro, que já não está muito boa. Eu vou guardar o livro e vou ler em outro momento. Aí, no caso, Pedra, Papel e Tesoura foi uma leitura que eu abandonei, porém com expectativa de voltar a realizar a leitura ainda esse ano. Agora eu vou falar para vocês desse livro que eu tenho, que essa edição está contemplando os 4 livros, né? Prometeu, Acorrentado, o Rei, Medeia e as Nuvens. Né? Tem 3 tragédias e uma comédia grega. Eu li a primeira tragédia que eu escolhi, foi Medeia. Gente, pasmem. Eu fiquei assim... como posso falar? Qual é a palavra? Eu sabia da história, sabia assim do fechamento, que é uma história grega, uma história antiga, uma história muito falada. E quem curte mitologia grega já ouviu falar da história de Medeia. Eu li a história de Medeia, fiquei totalmente assim impressionada com como a Medeia, ela é uma pessoa vingativa. Tá? Eu até que anotei uma parte que está grifada, eu não fiz muitos grifos, mas eu falei, não está em prosa, tá? Esse livro está como teatro, um livro de teatro. Que os atos dela, ao menos, sejam praticados contra inimigos e jamais contra os amigos. Isso aqui foi a Ama, que trabalhava para a Medeia, que falou. Os atos dela, no caso, que era a senhora dela, no caso, nunca fosse praticado contra os amigos dela, mas sim contra os inimigos. Porque a Medeia, nesse início aqui, ela estava planejando praticar alguns atos que não eram tão bons para a própria família. Assim, em resumo dessa história aqui, dessa leitura, eu posso falar para vocês, ela foi 4, não chegou a ser 5, talvez não foi 5, porque eu não amei os personagens totalmente. A única pessoa que eu de fato fiquei com muita dó foi dos filhos da Medeia. Eles não escolheram, né, eles nasceram, não escolheram ser nem filhos da Medeia, nem filhos de Jason. Jason, eu assim, fiquei chocada, porque o cara era um homem que deveria cuidar dos filhos, ser um cara preocupado, um pai preocupado, não era preocupado. Se vocês forem olhar, eu vou resumir para vocês, quem não sabe, né, muito da história. Em resumo, a história vai falar da Medeia, que era uma mulher de uma cidade totalmente, de um país totalmente diferente, que Jason, os argonautas, vamos dizer assim, na sua viagem até lá, ele acaba encontrando a Medeia e ela casa com ele, ela vai embora com ele no barco, e ela vai embora com ele, abandona a família, faz coisas errôneas lá com a família dela, em prol do casamento, de ficar com Jason. Ela casa com ele e ela vai viver a vida com ele, tem 2 filhos com ele. E quando ele chega de novo à Grécia, Atenas,
o Creonte, ele oferece a filha dele em casamento para Jason. Gente, oferece a filha dele em casamento com uma princesa, e Jason simplesmente fala: que legal, agora nossos filhos serão também irmãos que serão príncipes ou princesas. Então é mais interessante do que eu ser casado com você, que é uma mulher que não é muito quista, não é muito famosa, não tem toda essa realeza. E aí, infelizmente, a Medea falou: o quê? Depois de tudo que eu fiz por você, você vai me largar? Aí simplesmente ele fala: vou, você não reclama, fica aqui e tal. O Creonte, como não quer que a ex-mulher dele fique lá na mesma terra dele, fala: não, você vai ser exilada daqui, juntamente com seus filhos. E ela pede clemência para os filhos, para eles não serem exilados pela cidade, e ficarem lá com ele. Ela vai ofertar alguns presentes tanto para a mulher e vai pedir para os filhos entregar. A história é mais ou menos essa. Mas ela está fingindo, porque no fundo ela odeia essa mulher, odeia todo mundo, e ela quer se vingar. E aí a história vai ser a vingança dela. Ela é uma mulher muito vingativa e ela usa da vingança dela sem pensar no... Ela pensa, na realidade, ela pensa nos filhos dela, no sofrimento que ela vai causar nos filhos dela, mas o sofrimento que ela quer causar a Jason, ao ex dela, é maior do que o sofrimento que ela quer causar aos filhos dela. Do que ela pensa, vale muito esse sofrimento, porque se eu estou sofrendo, ele vai sofrer mais do que... E assim, a história é meio que isso, a história é muito forte. Ela foi escrita por, eu acho que é Aristófanes, e ela é muito boa, eu gostei bastante da história, mas assim, a Medea é a heroína, mas também para mim ela é a protagonista e a antagonista, porque ela também é a própria maléfica da história. E o Jason não é nada bonzinho, porque isso se preocupa com ele. Por isso que eu fiquei com pena na história foi dessas crianças aqui, foram as crianças que mais motivos aí que a gente não vou dar spoiler pra quem não sabe, mas elas são as crianças que me deu pena da história da vida delas. E aí o livro ganhou 4, não foi valorizado, mas ganhou 4. Então é uma nota muito boa. Outro livro, gente, que eu li esse mês foi A Biblioteca da Meia-Noite, de Matthew Henry. Gente, o que eu posso dizer pra vocês? Ele foi meu primeiro livro, acho, do ano, que ganhou 3,5. Eu comecei a história dando 4,5, tava? No início da história foi 4,5, eu gostei da história, tava achando a história muito legal, muito simpática. Enfim, o livro não é muito grande, tem 306 páginas. Eu nem falei. Aqui, né, dentro da história, tem 80 páginas, tá? Mais ou menos. Aqui tem 80 páginas, mais ou menos. Então, assim, não é uma história grande, é um livro... esse livro dentro da história aqui não é grande. Aqui são 306 páginas. Enfim, gente... por que eu dei 3,5? A principal, que é Nora, o nome da menina é Nora, ela é meio chata. Então, assim, o que fez eu dar 3,5 foi a protagonista. Eu não simpatizei tanto com a protagonista. A história estava muito boa. Em resumo, vou falar pra vocês, a história é assim. Nessa história do Biblioteca da Meia-Noite, essa Nora vive uma vida que ela não queria estar. Ela acha que tudo dela é ruim, ela acha que ela está passando um momento ruim, e ela acha que ela deveria ter feito outras escolhas na vida dela. Ela tem muitos arrependimentos, né, de coisas que ela não fez, que ela fala assim: será que se eu tivesse falado sim, tivesse ido até aquele local, minha vida seria diferente? Então ela pensa desse jeito. Então a vida dela meio que ela acha que não faz sentido. Como ela acha que a vida dela não faz sentido, ela começa... E ela tem depressão, ela sofre de depressão, toma remédio para isso, para depressão. E ela acaba... Teve um dia fatídico aqui, que vai mostrar no livro, que ela vai falar. Ela vai se mandar embora do emprego dela, que ela trabalha num local de música, que ela toca teclado e tudo mais. E ela vai ser mandada embora dessa loja que vende instrumentos musicais, um CD, essas coisas. Porque o dono da loja fala que ela tá afastando os clientes, porque ela só fica com cara feia todo dia. Ela tem cara de mal vontade, parece que ela não quer trabalhar ali, parece que ela não quer estar ali. E nessa mesma semana ela perde seu gatinho. Seu gatinho, ele morre, simplesmente ele morre na rua, e vem um rapaz chamado Wes, que é um médico ali até interessante, falar com ela que o gatinho estava morto, caído na rua, queriam saber o motivo, né? Enfim, até que ela vai tentar findar, né? Aí eu não sei se eu posso falar a palavra.
vida, findar com a própria vida, tentar findar com a própria vida, tomando vários remédios ali de depressão. E aí, nesse momento ali fatídico, esse final da vida dela, ela vai estar chegando à biblioteca da meia-noite. Porque ela tinha uma mulher que ela amava na biblioteca quando ela era criança, assim. A Nora tinha uma bibliotecária, que essa bibliotecária ajudou ela a enfrentar os momentos mais difíceis da vida dela. Na época, o pai dela perdeu o pai, foi essa bibliotecária, ela estava na biblioteca, ela gostava muito de ler. Falou com ela, deu apoio para ela. Então, ela gostava muito desse ambiente. Então, pelo que a gente consegue visualizar, essa mulher, que agora não sei se é Lins o nome dela, acho que é Lins, ela acaba dando a Nora, assim, todo o suporte lá na biblioteca para escolher o livro da vida dela. E fala para a Nora, quando ela chega na biblioteca da meia-noite, que a meia-noite vai ser um caso ali, o local, tipo assim, meia-noite vai ser o momento da vida dela. Não vai ter um momento que não vai ser meia-noite. E se passar da hora de meia-noite, quer dizer que o tempo dela para escolher a própria vida, que ela está escolhendo viver, a próxima vida dela estará acabando. E aí, ela só tem a meia-noite. Ela só tem a meia-noite, é um momento da vida dela que a senhora Elmes, ela precisa de escolher a vida. E ela vai viver várias vidas, várias tentativas, várias situações. Vai viver situações de ser música famosa, vai viver ser nadadora famosa, que o pai dela sonhava que ela fosse nadadora. Vai viver cantando na Labirintos, acho que o nome é Labirintos, da banda que ela cantava. Vai viver com o irmão, que era o sonho do irmão e do amigo do irmão. Essa banda que ela era compositora, que ela também compunha música além de tocar. E vai viver várias vidas. Vai viver a vida dela, que o gato dela não morre, que ela acha que o gato dela não vai morrer, mas ela, no final, ela vai ver que o gato dela tinha um problema de saúde já congênito e iria acabar morrendo de qualquer modo, com certa idade. Vai viver a vida dela, que ela é mãe. Vai viver a vida dela, que ela vai trabalhar na Antártida. Vai ver um urso. Enfim, a vida dela vai viver vários momentos. O que me deixou assim, em resumo, por que eu dei 3,5 pra essa história? Porque eu achei a história muito boa no começo, o desenvolvimento estava muito bom, só que depois ela ficou muito enrolada. Saía dessas vidas que ela poderia viver. Ela ia e voltava, e nunca encontrava o momento certo para ela viver, sabe? Sempre tinha alguma coisa que fazia ela achar que a vida não era boa. Aí, tipo assim, se ela percebesse que naquele momento a vida não era boa, ela ia sentir o corpo dela sumir, ela ia voltar. Então, era tipo como se fosse uma coisa física, quântica. As várias possibilidades que a vida dela poderia ter dado para ela, que isso existe para cada pessoa. Tem a vida real e a vida das várias possibilidades. E aí ela estava na vida das várias possibilidades. E na vida das várias possibilidades, nada agradava ela. E o fim ficou muito aberto para mim. Eu acho que, por mais que o fim foi interessante, a escolha final, talvez foi a melhor escolha. Só que ficou aberto porque não fala o que acontece com ela. Ela acha, no fim, assim, resumo, vou dar a escolha agora. Ela acha que viver é o mais importante. Antes de tudo, ela queria não viver. Mas depois, quando ela vê que o que é mais precioso é a vida. Isso é interessante no livro. Talvez essa é a mensagem principal do livro, né? Para quem sofre de depressão e tudo mais. Só que não é o final que eu imaginava. Então, por isso que eu dei 3,5, mas a história é uma boa história. E é isso, gente. Essas foram as minhas leituras de abril. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês já leram algum desses livros, têm opiniões diferentes, comentem aí, por favor. Tá? Curtam, compartilhem esse vídeo, comentem, se inscrevam no canal. E já agradeço para quem assistiu até aqui. Beijos, muito obrigada. Tchau, tchau.